Ah, tá. Lu, tá conseguindo agora? Vamos orar para que não trave, então. Então, gente, 106 pessoas aí online comigo. Hoje foi um dia muito, muito, muito legal, muito especial. Hoje eu fiz o meu primeiro encontro com as encontro diária, vamos dizer assim, né, com as minhas diretoras descendentes, né? E mesmo sendo domingo, foi o único dia que a gente conseguiu o espaço, né? Foi bem legal. Eu estou muito grata pelas que foram no domingo e ocuparam o seu domingo à tarde. Isso é Mary Kay, né? A gente abre mão do domingo à tarde para se capacitar e tal. Foi muito legal. Então, gratidão imensa, gratidão a vocês que estão aí também, né? Domingo de noite, para a gente poder falar hoje sobre medo, né? Que é uma palavrinha assim bem chatinha, mas que faz parte, né, da vida da gente e da vida de muitas pessoas que a gente às vezes quer também iniciar e tal, né? Então, né, gente? Alguém aí é a primeira vez que está me assistindo ou vamos tocar ficha, não preciso contar minha história, me apresentar, todo mundo já me conhece, como é que é? Misiane, olha que lindo o nome. Então tá. Só lamento, gurias, que já estão cansadas de ouvir a minha história, careca de me ouvir. Dá uma voltinha, vai tomar uma água, enfim. Vai dar uma olhada no Fantástico, porque eu vou ter que contar minha história. Buena, gente. Comecei há 6 anos, gente, agora em julho tá fazendo 6 anos de Mary Kay. O tempo que passa rápido, né? Então, tô praticamente há 6 anos na Mary Kay. E quando eu comecei, estava num momento difícil, sofrido, doloroso da minha vida, com a mão na frente e outra atrás, né? Foi assim, sabe aquele momento da vida que tudo, né? A bola de neve vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, né? Então, vinha de um casamento desgastado, onde nessa época ocorreu a separação, e como isso aconteceu, outras coisas, né, acontecem junto. A gente se separa, a autoestima da gente vai lá 7 palmos abaixo da cola do cachorro, né? Eu costumo dizer, tá? E, e a gente fica também com a mão na frente e outra atrás, financeiramente falando também, né? A gente fica com muito medo, né? Estamos falando de medo, hoje vamos falar de medo, então a gente fica também com muito medo. O que será, o que vai ser, como é que vai ser e tal, né? Gente, vou pedir para vocês darem uma orientada no pessoal que está falando que está travando, pedir assim, para deixarem só a janela do treinamento aberta, fechar as outras janelas, né? E se a pessoa não conseguir, o ideal é que ela saia e entre novamente, tá? Então, eu peço a vocês que escrevam aí, deem essa orientação para o pessoal que está se queixando que está travando, tá? Porque muitas vezes é a conexão mesmo das pessoas, né? E aí não tem muito o que fazer. Mas às vezes o fato é que tem outras janelas abertas, Facebook e outras coisas. De repente, se ela fechar, ela consegue assistir melhor. Bueno, então continuando, né? Lá estava eu, bem triste, e trabalhava na época só com dança. Trabalhava já há bastante tempo com dança, mas eu já estava meio esgotada, meio de saco cheio mesmo de trabalhar com isso, desgastada já, né? E então a primeira coisa que eu acho que para a mulher bate fundo é que a gente chega depois de 10 anos de casamento, né? Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, né? Que de repente, depois de um tempo, você vê assim que tu não te cuidou, que tu viveu a tua vida inteira, né? Aquele tempo inteiro, assim, para uma pessoa, tu te dedicou à tua casa, teu filho e tal, barará, e tu não te cuidou.
né? E aí a gente tem que rever uma série de questões, uma série de coisas, né? E eu, como sou uma pessoa muito alérgica a qualquer coisa, produtos, eu não posso usar qualquer coisa, minha pele é muito sensível, chata mesmo, né? Então eu fui procurar uma dermatologista para procurar um tratamento adequado. Na época, eu queria muito fazer uma blefaroplastia. Que é isso? É aquela cirurgia de pálpebra, tá? Eu era muito afim de fazer, porque eu estava muito incomodada com a minha pálpebra. Então, fui numa dermatologista e fiz um orçamento de produtos para usar no rosto e também a tal da cirurgia essa, né? E o que que aconteceu, né, gente? Eu saí de lá bem mal, né? Porque o orçamento que a doutora me fez era um orçamento absurdo para mim, que na época trabalhava com dança, né? E eu saí de lá muito frustrada mesmo, sabe? Do tipo, poxa, não tenho o que fazer, vou ter que ficar na fila das feias, e era isso, né? Então, eu digo que sempre, quando a gente pede, né, quando a gente clama por alguma coisa, né, o pensamento da gente, a gente lança esse pensamento para o universo e ele responde para a gente, né? Olha, eu não vou dizer para vocês que eu acho que em 2 dias depois desse ocorrido, me liga uma amiga, a Amanda, que também é da área da dança, falando que ela tinha entrado na Mary Kay, que estava muito apaixonada, que os produtos eram maravilhosos e tal, 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 me oferecendo uma facial. E eu aceitei, porque eu digo assim, né? Tudo bem, vamos ver qual é que é, né? Achando que os produtos iam me dar alergia, que não ia dar certo, mas enfim, disse para que ela viesse. E ela fez uma facial bem completa, fez aula de maquiagem, nossa, ela ficou um tempão aqui, né? Me mostrou tudo e eu adorei tudo, porque não tive reação alérgica, minha pele respondeu super bem, fiquei impactada com aquele antes e depois, né? Que a gente sabe como é que é os produtos da Mary Kay, né? Adorei tudo. Ela me falou do produto do firmador de área de olhos, né? Que estava na promoção no mês passado. Porque eu contei para ela da questão aí da cirurgia que eu queria fazer, que eu estava descontente e tal, e ela disse, olha, usa esse produto aí durante um mês e tu vai ver que o resultado, tu não vai precisar, tu vai poder protelar esta cirurgia por muito tempo. E eu achei legal a ideia, ela fez a lista de tudo que eu queria e não dá, né? Eu tinha recém me separado, tinha ficado com meu filho, a responsabilidade da casa estava sobre as minhas costas, né? E eu não tinha como. Eu digo, não, eu não posso gastar, porque a ideia que eu tinha, eu não posso gastar com isso agora, né? Porque a gente sempre pensa que tu vai gastar, né? Não é investir, é gastar. Aquela ideia, né? E então ela me ofereceu a oportunidade, sabiamente, dizendo para mim, então, quem sabe tu entra no negócio, começa, né? Para que tu possa consumir os produtos com desconto. Eu amei a ideia, eu digo, pode, então tô dentro, amiga, vamos lá, né? Onde é que eu assino, né? Entrei para consumir os produtos com desconto e realmente comecei a usar o firmador de área de olhos, que é um produto excelente, maravilhoso. E protelei, né? Protelei a minha cirurgia por 6 anos, né? E, então, Mary Kay, ela veio na minha vida no momento que eu estava precisando de autoestima, e ela fez isso, porque a minha pele mudou, né? Enfim, comecei a melhorar muitas coisas, muitos aspectos na minha vida. Financeiro também melhorou, porque mesmo sem a intenção, em princípio, de vender, eu mostrava os produtos, empolgada que eu estava com o resultado, até as próprias pessoas notando a minha pele diferente, e eu vendia, né? Também eu precisava diminuir o ritmo das aulas, porque eu precisava dar mais atenção para o meu filho, então compensou, né? Eu precisava de uma renda para complementar aquelas aulas que eu não ia dar. E a Mary Kay fez isso, né? Durante 3 anos, o meu foco foi dança, e a Mary Kay, ela entrava ali como né, uma coisa a mais ali para me
realmente me trazer, complementar a renda, né? Depois de 3 anos, eu resolvi finalmente participar de um seminário, que eu achava que era besteira, que seminário, né, nada a ver e tal. Mas eu resolvi ir. Eu digo, vamos lá, vamos ver qual é que é. Fazia tempo que eu não ia a São Paulo, vamos lá, né? 2012 eu fui, fiquei muito impactada com aquilo tudo, né? Não sei se vocês, né? Quem já foi sabe do que eu estou falando, né? E quem não foi, por favor, vá, porque realmente é um marco divisor na vida da gente, né? Eu saí de lá, nossa, enlouquecida e decidida a realmente, naquele ano, me formar diretora, né? Então, é por isso que eu digo que decisão é tudo, né? E eu aí fui às ganhas, né? Terminei 2012 como diretora, 2013 estava no palco do seminário debutando, né? Trabalhei lá e com a minha equipe durante 2013 todo. Eu gosto de frisar e dizer, eu entrei com 10 pessoas, eu fechei a qualificação em 4 meses, fazendo 10 mil pontos, com um time fraco, né? Eu gosto de dizer isso porque para tirar esse mito de que a gente tem que ter não sei quantas pessoas, tem que estar fazendo não sei quantos pontos, né? Se a Mary Kay diz que a gente tem, né, se os critérios da Mary Kay são 10 pessoas ativas, né, no seu time, e que tu pode fazer 10 mil pontos todo mês, então se a Mary Kay diz que esses são os critérios, é com isso que eu vou, né? É com isso que eu vou. Eu vou fazer da forma que é. Então, se é 10, não é 11, tá? Assim que eu pensei. E fui, e realmente trabalhei durante 2013, o ano inteiro, buscando sangue novo para a equipe, buscando as tops, né? Aquelas que fizeram toda a diferença na minha equipe. 2014, voltei no seminário com algumas coisinhas lá. Não fechei fabulosos 50, rumo certo, nada disso. Não tinha como fechar, mas não tem problema. Segui trabalhando, confiante, né? Em 2014, quando eu voltei no seminário, eu decidido, né, que aquele ano seria um ano de glórias e bênçãos, e foi, né? Foi um ano que eu conquistei, junto com a minha equipe aí, o Carro Rosa, né, o Troféu dos Sonhos, conquistei corte das unidades, conquistei corte de vendas, né? Foi um ano maravilhoso, abençoado, né? Agora, em 2015, depois de 6 anos de Mary Kay, eu conquistei. Mary Kay deu para mim a minha blefaroplastia, né? A minha cirurgia de pálpebra, porque agora eu pude pagar. E eu pude pagar graças a Mary Kay. Então, era uma coisa que eu queria muito, que eu tinha o sonho de fazer, né? E fiz, graças a Mary Kay. E eu acho que a Mary Kay é isso, sabe? É realizar sonhos, né? Outra coisa, eu tenho ideia de ano que vem fazer outras, né? Outras coisas, eu tenho mais coisas que eu quero realizar, muito mais coisas. Tem coisas, conquistas, né? E hoje de tarde, com o meu time, a gente conversou muito sobre crenças limitantes. Eu vou acabar dando esse treinamento para vocês também, porque eu acho que é um assunto que mexe muito, né? E tem muito a ver com o medo, né? Com medo. Então, gente, vou mostrar meus olhos aí, ó. Bem faceira. Agora, a minha próxima meta é colocar a lente de contato para poder abandonar esse um pouquinho os óculos, né? Se bem que eu estava falando aí, né, que óculos é charmoso também, né? Mas eu também quero colocar a lente, porque eu não gosto dessa dependência, assim, ter que ficar pegando óculos toda hora, eu acho meio chato. Então, minha meta agora é colocar a lente de contato. Mas não vou botar cor, não, vou ficar com o olho da mesma cor. Então, vamos lá, gente. E esse treinamento, ele é uma contribuição, uma compilação de 2 treinamentos
Um da Barbara Sundin, que é uma diretora nacional americana, e outro da Andrea Ponte Rocha, tá? Então, eu fiz uma compilação aí para que vocês pudessem aproveitar. Bom, o nosso pior inimigo, ele é o medo, né? Eu costumo dizer, assim, a gente tem um jargão aqui que eu gosto de compartilhar, que é do movimento perfeito, que é quem tem medo tem menos, né? Quem tem medo realmente tem menos possibilidades, menos chances, menos. Vocês já viram alguém que, né, tá no topo, né, tá lá bem, não tem enfrentado medo? Você imagina que alguém que tá lá no topo, que conquistou, enfim, um sonho, vocês acham que essa pessoa se deixou dominar pelo medo? Alguém acha? Não, né? Com certeza. Se a gente domina o medo, a gente tem mais, né? E a gente vê, eu vejo, né? E vocês também devem ver muito isso, pessoas dominadas pelo medo, tendo menos, muito menos, né? Pessoas que passam a vida, a existência, sem arriscar, né? Acho que esse é o termo, né? Sem arriscar nada. Se a gente não enfrenta esse inimigo interno, a gente não chega a lugar nenhum, né? O medo, ele é um sentimento que nos dá, que nos provoca uma inquietação enorme, né? A gente sente ele mediante um perigo real, né? Ou alguma coisa imaginária, porque na verdade ele é um processo, ele desperta um processo, uma química, né, no nosso corpo, no nosso organismo, que aciona a nossa vontade de se defender, né, de fugir ou de atacar, certo? E todos nós, tudo que nós não conhecemos gera medo, né? Então, o desconhecido, o não saber, gera um medo enorme na gente, né? E aí, essa química se aciona em nós, né? Que é a reação de defesa ou ataque, que é uma reação primitiva, tá lá no nosso cérebro, né, no nosso DNA lá, enfim, desde o tempo lá das cavernas e tal, que, logicamente, que a gente acionava, né, esses alarmes internos, porque se vivia, né, em condições onde realmente era preciso ter medo, era preciso fugir de animais, enfim, né, ou atacar para se defender, era preciso defender a prole, né, a família, enfim, tá? Então, isso é um sentimento, é uma reação química antiga, que ela serviu e serve muito bem para nós quando existe realmente um perigo real, né? Porém, como o nosso cérebro não distingue isso, né? Qualquer coisa desconhecida, né? Ela aciona essa química do medo no nosso organismo, né? A gente realmente fica com um estresse, um nível de estresse bastante alto, né? E aciona toda essa química do medo aí, tá? Só que o que é, né, esse medo? Esse medo do desconhecido é um medo do futuro, é um medo do que há de vir, né, e tal. E o que nós temos de realidade, né, gente? Eu digo assim, o que a gente tem? A gente tem esse momento presente, eu aqui com 196 pessoas online, né, comigo, conversando com vocês, tal, tal, tal. É isso que existe, certo? Uma coisa é certa, passado, a gente pega, fecha a porta lá atrás, acabou, né? E futuro,
A gente também não sabe, né? Então, ficar se preocupando com o futuro gera ansiedade e gera medo, ok? Mais adiante eu vou dar uma técnica aí para a gente poder vencer esse inimigo chamado medo, tá? Então, a gente supera o nosso medo tomando atitude, né? Hoje eu estava falando sobre isso de tarde com o meu time, nesse treinamento, que eu vou acabar passando para vocês, que o que a gente precisa fazer para parar com essa ideia de medo do futuro, de medo do que há de vir, de medo do desconhecido. A gente precisa realmente enfrentar esse medo, se perguntando se essa coisa que eu tanto temo, né, se essa insegurança, enfim, né, vamos trazer para o nosso, né, para o nosso negócio, né. Às vezes a pessoa inicia ou não inicia porque ela tem medo de não dar certo, né. Aí tem essa questão das crenças limitantes, né. Mas, digamos, ela tem medo de não dar certo. Ou tem alguma situação com alguma pessoa e ela tem medo de confrontar essa pessoa, né. Isso é um outro exemplo, não tem nada a ver com Mary Kay. Ou tá com problema de dívida, né, e aí tem medo dos credores e foge disso e se apavora e tal, né. Então tem diversas situações na vida da gente que provocam medo, que na verdade são, assim, situações do tipo: "Ah, e se isso acontecer, como é que eu vou fazer? Se não der certo, como é que eu vou fazer?". É o medo de não dar certo, é o medo de sei lá, das coisas acontecerem da forma que a gente não gosta. Então uma técnica legal é a gente pensar que aquilo que a gente mais teme aconteceu, sabe? Usar a mente, imaginar. Vamos supor que eu entre, né, eu sou uma pessoa que quer entrar na Mary Kay, ou eu sou uma consultora, eu já entrei na Mary Kay, né, eu vamos supor que eu lá vou fazer o meu pedido, vou fazer um pedido de 40%, né, porque eu quero mais desconto, quero mais lucro e tal, mas eu tenho medo. E aí eu fico naquela, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, fica naquele sofrimento, naquela angústia. Ok. Então pensa aí, na pior das hipóteses, se eu fizer o pedido de 40%, né, chegar as caixas lá na tua casa, chegar a caixa na tua casa lá, tu olhar para aquelas caixas e pensar assim: "E agora? Eu não conheço ninguém, não falei com ninguém, o que eu vou fazer?". Pensa, vai achar uma alternativa, não vai? Tá? A gente sempre acha uma saída. Então, a gente se defronta, né, se confronta lá com a pior coisa que pode acontecer e vivencia aquilo, tá? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu não vender. E aí, o que eu vou fazer? Vou dar um jeito, né? Vou sobreviver? Vou sobreviver. Vou passar por isso? Vou passar por isso. Vou sofrer, talvez, né? Mas eu vou passar por isso, né? Vou tentar encontrar alguma solução. Na pior das hipóteses, né, eu vou devolver os produtos para a Mary Kay, né. Então a gente precisa às vezes pensar na pior das coisas para tirar da cabeça da gente que aquilo vai sobreviver, entendeu? Se aquela pior coisa acontecer, né. E aí eu costumo dizer também: "Bom, se tu entrou neste negócio, chegou lá a tua caixinha, o que que tu tem que fazer? Perninha, né, botar as perninhas, né, a funcionar, botar em prática todo o conhecimento e toda a receitinha de sucesso que a Mary Kay tem e já vem embutido, que está lá, né, no guia da consultora. Se eu fizer isso, eu sei que eu vou ter sucesso, né.
Então, o medo da gente é assim, tá, mas e se eu não fizer? Bom, se tu não fizer, tu não vai ter sucesso. Mas isso não vai te matar. Tu vai dar um jeito, tá? Então, é uma técnica boa para a gente enfrentar o medo, porque a gente coloca ele ali na situação vivenciada ali, né? Na nossa mente, e aí tu diz, bom, não vou morrer por causa disso. Pronto. Vai lá e resolve, né? Desculpe. Bom, assim sendo, quando nós começamos a dar os nossos primeiros passos lá, quando crianças, né? A gente sentiu medo também, não foi? Não lembro, né? Mas enfim, mas provavelmente a gente teve medo, né? Mas a gente teve incentivo e a ajuda da nossa mãe, do nosso pai, né? Nós superamos esse medo com a atitude de começar a andar. Não é a mesma coisa, tá? A gente precisa começar. Exatamente, né? Nós damos os nossos primeiros passos com o auxílio dos pais, que nos pegam pela mão e depois de um tempo nos deixam sozinhas num ponto e nos incentivam a ir até onde eles estão dizendo, vem, tu consegue. Não é assim? Não foi assim que foi assim que eu fiz com meu filho. Primeiro pegava lá pela mãozinha, vamos lá, filho, passo, 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 né? Depois largava mais longinho e vem, filho, vem, vem, tu consegue, tal. É assim que é. E aí a criança vai superando aquele medo e quando a gente vê, elas estão correndo, né? Em pouco tempo, a gente está correndo, andando por tudo, descobrindo a maravilha da vida, né? A liberdade de ir e vir sem medo, de explorar o ambiente, né? E novos desafios se apresentam no mundo destas descobertas. Tá? Mas uma coisa é certa, o medo ele se torna ridículo assim que a gente aprende a enfrentar e superar ele. Tá? Essa é que é a verdade. Ele acaba se tornando ridículo, né? Eu ia passar um videozinho aqui, mas não vou, porque não está entrando, né? Então, nós enfrentamos o medo acionando em nós a coragem. E o que é a coragem? Só falando um pouquinho dessa coisa do ridículo, da gente achar. Porque às vezes a gente tem uns medos infundados, né? Uns medos assim que não tem cabimento. E aí, quando a gente enfrenta eles, a gente olha, meu Deus, eu tava com medo disso, né? É que nem abordagem fria, tá? Alguém estava me perguntando aí sobre a abordagem fria. Eu me lembro que eu morria de medo, gurias, eu tinha pânico da tal da abordagem fria. Porque eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou chegar na pessoa e tipo assim, entendeu? Como? Vou chegar assim, olha só, tu conhece Mary Kay? Pô, mas como que eu vou fazer isso? A pessoa vai dizer assim, essa mulher é louca, né? E então, quando eu decidi ser diretora, eu tinha essa trava enorme, essa trava terrível que era fazer abordagem fria. Eu pensei assim, nossa, vou ter que enfrentar isso, vou ter que superar isso, porque isso faz parte do nosso trabalho. E como eu vou ser uma líder, eu tenho que superar isso para poder ensinar as minhas. Como é que eu vou falar para elas fazerem abordagem fria se eu não consigo, né? Daí bom, a única maneira de eu superar isso é fazendo. E aí eu fui fazendo, né? Tremendo a perna, com dor de estômago as primeiras vezes, suando frio e tal, mas eu fui indo e superei o medo. E hoje eu olho e digo assim, meu Deus, como é que pode? Por que eu tinha medo disso? Que absurdo. Eu comecei a achar ridículo ter medo disso. E é ridículo mesmo, né? Então, quando a gente enfrenta o medo, a gente aciona em nós a coragem, né? Então, e o que é essa coragem, né? O dicionário lá diz: coragem é força ou energia moral que leva uma pessoa a afrontar os perigos. Valor, destemor, ânimo, intrepidez, bravura, lutar com coragem. Isso é o que está lá no dicionário, né? Para vencer, é preciso ter coragem, sim. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para ser feliz. É preciso ter coragem para se libertar das crenças limitantes, né?
É preciso ter coragem para dizer sim para a vida, né? Sim, sim, vamos lá, vamos lá. Mas você teve esta coragem quando deu os teus primeiros passos, quando disse as tuas primeiras palavras, quando enfrentou o medo do bicho-papão ou o medo do escuro. Eu morria de medo do escuro quando era criança, né? Hoje eu não consigo dormir com uma lanterninha acesa. Preciso de, né, quase com blackout para conseguir dormir, tá? Quando deu o teu primeiro beijo, também, né, a gente teve medo, né? Quando dirigi um carro pela primeira vez, eu até hoje, né, porque eu sou motorista recente, né? E até hoje, às vezes, dá um frio na barriga, eu tenho que dirigir, né? Depois eu começo a dirigir, ai, tão bom, adoro dirigir, coisa boa, né? Mas dá um medinho, né? A maioria dos medos que nós tivemos na infância são realmente dignos de muita graça, né? A gente ri deles porque a gente percebe que eles são muito bobos mesmo, né? Como no vídeo que vocês não assistiram porque não entrou aqui por alguma razão, tá? Mas eu ia colocar o vídeo do Ridículos, aquele trecho do Harry Potter, aonde eles enfrentam o medo, né? Transformando esse medo em alguma coisa digna de graça, né? De riso. Porém, para algumas pessoas, o medo é algo que paralisa mesmo, tá? Não há um fundamento real, mas ele se agiganta e petrifica a pessoa. Ou ela enfrenta, ou se rende ao medo e ele vence. O link do vídeo vai estar no arquivo, tá? Daí, quando vocês abrirem o arquivo, vocês vão ter condições de pegar o link, tá? Então, gente, vamos na hora de nós enfrentar os nossos medos, né? O medo, ele paralisa as nossas ações e ele mata os nossos sonhos. A gente não pode deixar o medo matar os nossos sonhos, tá? E o que provoca o medo na carreira, Mary Kay? Ah, sim, é o meu gato. Aquele senhor ali é o Neil. Ah, é vascaíno, Sônia. Preto e branco. Ai, ai. Então, o que provoca o medo na carreira, Mary Kay? Normalmente é a falta de conhecimento, baixa autoestima, o desconhecido, né? Como curar isso, tá? A gente cura isso realmente com coragem. Na nossa futura iniciada, o que a gente tem que fazer, né? A gente precisa passar segurança para ela, porque é normal. Para algumas pessoas estão iniciando, elas têm medo, elas não sabem como é que é o negócio, né, e tal. Algumas pessoas são um pouco frustradas, já fizeram parte de outras, fizeram outras coisas, já trabalharam com venda direta com outras marcas, não deu certo, então elas têm medo e tal, né? Tem a crença de que é tudo igual, aquelas coisas. E o que a gente pode? Então, quanto mais segurança eu tiver e eu passar essa segurança para a futura iniciada, menos medo ela vai ter, né? Ela vai ter mais coragem quando ela sentir que tu tá junto com ela, né? Que tu diz para ela, não, eu vou te ajudar, né? Fica tranquila, eu vou te ajudar, certo? Ela se sente mais corajosa e aí ela tem condições de entrar se sentindo um pouco mais segura, tá? Coragem para mudar, coragem para deixar para trás o que não funciona na sua vida, né? Deixando para trás as pessoas que não acreditam no seu sonho também, né? Pessoas negativas, pessoas que te põem para baixo, a gente precisa ter coragem de deixar essas pessoas lá, né? Deixa elas, né? Se você não tiver coragem para fazer aquilo que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, você irá fracassar. Mas aí a gente estava falando hoje também, hoje de tarde, a gente falou muita coisa. E outra coisa que a gente falou é sobre fracasso, né? Tem muita gente que tem medo do fracasso, né? Um monte de gente que tem medo de fracassar. Eu sou uma pessoa extremamente focada em resultado.
E para mim não existe fracasso, para mim existe resultado ruim ou resultado bom, resultado positivo e resultado negativo. De acordo com esse resultado, positivo ou negativo, isso vai nortear as minhas atitudes. Se eu tenho um resultado positivo, eu vou continuar com aquela mesma atitude, ela está me trazendo um resultado positivo. Se eu não tenho um resultado positivo, se eu tenho um resultado negativo, eu vou tratar de mudar a minha atitude, a minha ação, para que eu não tenha mais esse resultado, né? Então, eu não vejo as coisas como um fracasso, eu vejo como um resultado, bom ou ruim, certo? Só você determina o seu futuro. A gente precisa ter ousadia, né? A gente precisa aprender a querer mais. A gente quer muito pouco. Eu fico pasmo, fico bege, fico, né? Cor de rosa não, mas bege mesmo. Quando eu vejo pessoas dizendo assim, eu quero ganhar R$ 300 a mais. Hã? Como assim? Né? Puxa, R$ 300 a mais, ó, R$ 300 vai fazer alguma diferença? Né? Eu digo assim, claro que a gente vê assim que no Brasil, para muita gente, R$ 300 faz uma baita diferença, né? Mas eu fico assim porque, puxa, com certeza a gente sabe que Mary Kay se pode muito mais, né? Então, a gente precisa aprender a usar, é querer mais, né? Realmente. Eu acho que as pessoas, por medo, muitas vezes, elas não ousam e elas não querem mais porque tem medo de não conseguir, né? E ousadia e querer mais são ingredientes da coragem, né? Até saber algo diferente, você não pode fazer nada diferente. Até fazer algo diferente, ó, até saber algo diferente, você não pode fazer nada diferente. Até fazer algo diferente, você não vai conseguir nada diferente. Entenderam? Tá? E até realmente conseguir algo diferente da vida, você não pode saber o que perdeu e nem o quanto mais há para compreender e viver. Profundo isso, hein? Pá, guria! Mas bate! Muito profundo, hein? Então, a fórmula para superar o medo é o comprometimento. E tem muita gente morrendo de medo de se comprometer. É ou não é verdade? Tá? Muita gente com medo de se comprometer. Não vou te dizer nada, porque não quero me comprometer. Então, quem aí vai se comprometer em entrar em qualificação no mês que vem? Quem vai se comprometer? Olha a Betânia, Débora Adriana, muito bem, Cláudia Santos, Derivone Ana, Edneia, Andréia, Vanessa Carlos, Carla, olha que legal, é isso aí. E a diretora aí, recém-formada, quem das diretoras aí, colegas queridas, vai se comprometer a buscar a conquista do troféu dos sonhos ou troféu sobre rodas? Muito bem, é isso aí, né? Isso aí. Se comprometer, principalmente consigo mesmo, né? A gente precisa se comprometer com a gente, ter o compromisso com a gente, acreditar, realmente eu posso, eu acredito e eu mereço. Eu estou comprometida comigo e com a minha felicidade, né? A partir do momento que eu estou comprometida comigo, com a minha felicidade, eu tenho condições de doar, né, para outras pessoas essa certeza, né, essa convicção. Então, a partir do momento que eu tenho isso, eu tenho como dar isso para as outras pessoas. Se eu não tiver isso, não tem como dar nada. Não tem como dar nada que eu não tenha dentro de mim, né? Então, é bem importante esse comprometimento. Eu posso me comprometer
com a minha felicidade, com a minha realização, para poder me comprometer com a felicidade e a realização dos outros. Principalmente nesse trabalho, né? Que a gente realmente compartilha, né? O sucesso, compartilha crescimento, que a gente só cresce quando o outro cresce, né? Mas se eu não tiver esse comprometimento comigo, como é que eu posso me comprometer com o meu time? Não tem como, né? Então, deixa eu tomar um golinho d'água. Com o comprometimento vem a disciplina, né? Por quê? Estou comprometida comigo, eu falei para as pessoas, falei para o meu time, né? Às vezes a gente tem que falar para algumas pessoas, não digo para todas, mas dizer, eu estou comprometida, esse ano vou entrar em qualificação, vou me formar uma diretora este ano, estou comprometida, empenhei minha palavra, né? Então eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito, né? Mesmo que tu não queira fazer, porque tu te comprometeu contigo, com as pessoas à tua volta, eu tô comprometida, então eu vou fazer o que precisa ser feito, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não queira, eu vou fazer, né? Se comprometer com um sonho não é algo que deve ser feito uma única vez, a gente precisa sempre ter sonhos para se comprometer, né? É preciso ser feito um exercício diário, a cada hora, continuamente. A gente precisa se comprometer e reafirmar lá: estou comprometida comigo mesma. Estou comprometida com o objetivo várias vezes, né? Várias vezes. O teste do comprometimento é a ação. Tu vai mostrar para as pessoas e para ti mesmo que tu tá comprometida com aquele sonho, com aquela meta, no momento que tu tiver atitude, tomar ação, certo? Porque enquanto tu só falar, eu vou me formar diretora, e tu não tiver uma ação compatível com é papo furado. E de papo furado eu tô até aqui, ó. Tá? Tô até aqui de papo furado, certo? Desculpa, gurias, mas é ou não é, né? Então, assim, ó, eu digo, beleza, legal, vai ser diretora? Cadê? Mostra aí, né? Quero ver ação. Quantas entrevistas de início tu fez? Não fiz nenhuma, então não tem ação, tu é papo furado, né? Luciane, fatores externos como a economia, para nós, no ramo de cosméticos, não influencia em nada, tá? Não. Se vocês gostam de estatística, a estatística diz: quanto mais crise, melhor para o nosso setor de cosméticos. Sabia? A estatística está a nosso favor e não contra, tá? Por quê? Porque as mulheres consomem mais cosméticos em momentos de crise. A mulher, ela quer se sentir mais bonita. Mulher, homem, enfim, né? As pessoas querem, de modo geral, se sentirem mais bonitas para compensar até a economia. As coisas não vão bem, mas pelo menos a cara tá boa, né? Então, gente, isso aí, ó, esquece, tá? Crise para nós é bom. Nem vem, né? Eu nunca vendi tanto batom na minha vida. Olha, eu vou falar sinceramente, tá? Eu tenho vendido muito batom, tá? Mulherada gosta de pelo menos botar um batomzinho para ficar, né? Ok. Então, gente, esse comprometimento ele requer ação, tá? É preciso que a gente tenha objetivos claros com datas definidas, tá? Vou me tornar diretora. Quando? Quando? E o que tu tá fazendo para que isso aconteça? Porque ficar sonhando sem ação, gente, é devaneio, tá? Aí já não rola, tá? Assim que decidir o que deseja conquistar, deixe-se levar por esta decisão. Faz lá o pôster de metas, né? O quadro de metas, conta para as pessoas, cria uma estratégia de ação, ok? Vá às reuniões de unidade, se vocês têm, da sua diretora, né? Converse com a sua diretora,
trace as suas metas com ela, seja persistente, insistente, resistente. Entenda que Mary Kay é muito mais do que vender, tá? Escute, estude, capacite-se, certo? Tenha atitude, vá para a rua, né? O que acontece? A Luciane está falando assim, por que as minhas iniciadas não conseguem cadastrar? Luciane, tu consegue cadastrar legal? Tu cadastra bastante? Tu faz bastante inícios, né? Como é que são esses inícios? Às vezes tem pessoas que cadastram, mas não ativam, né? Também não vale, né? Não vale muito a pena, certo? Mas provavelmente, o que acontece? Elas podem estar ainda muito inseguras, elas podem ter muito pouco conhecimento sobre o negócio, pouca argumentação, enfim, elas podem estar errando o diálogo, né? Existem várias razões para elas não estarem iniciando, tá? De qualquer forma, o foco é sempre que você iniciar alguém, já vende para ela a ideia da carreira, né? Eu, no início perfeito, eu tenho colocado como parte do início perfeito aquela lista de 30 nomes, que elas selecionem 10 para compartilhar o negócio. E essas 10 pessoas eu vou fazer a entrevista junto com ela, tá? Para que gere pelo menos um início. Não é essa a estatística, vamos dizer, né, da Mary Kay, que a cada 10 pessoas, 3 se interessam e uma entra. Então, é para que essa nova consultora, já no início perfeito, no seu primeiro mês, ela já faça um início. E aí ela já vai, né? Eu tenho insistido com o meu grupo, com as novas, para que elas façam isso, né? A lista dos 30 nomes, e desses 30 nomes, selecionar 10 para apresentar a oportunidade Mary Kay, para que pelo menos ela já saia no primeiro mês como consultora sênior, tá? Então a gente esquece muitas vezes de vender a carreira, né? De contar para ela que isso faz parte. É aquela história do barco, né? Nós temos um barco com 2 remos, certo? Um é a venda e o outro é a iniciação. Venda, iniciação, e aí a gente só vai para frente, tá? Então tem que colocar a iniciação como parte do negócio. Vende a ideia para ela. A partir do momento que ela comprar essa ideia, ela não vai ter dificuldade para iniciar, certo? Toda atividade, para ser bem executada, precisa de exercício. Em vez de pensar, quero fazer, pense com convicção, consigo fazer. Porque eu vou treinar, eu não sabia fazer abordagem fria. Fui bom, eu vou ter que aprender. Fui sozinha e hoje eu sei fazer. Eu não sabia fazer venda no caminho, né? Não sabia, meu Deus, como é que as pessoas vendem no caminho, pelo amor de Jesus. Eu não sabia de como é que eu vou levar para não entrava na minha cabeça como que se conseguia, né? E hoje eu consigo fazer venda no caminho. Adoro, por sinal. Ultimamente até tem feito bastante venda no caminho, né? Entende? Então a gente aprende como? Exercitando, ninguém nasce sabendo, gente. Não existe uma receitinha assim, ou né, um chip que tu bota lá, ó, tá, agora tu aprendeu, vai lá e faz. Não, a gente precisa aprender. E nós vamos aprender realmente exercitando, tá? Fazendo de errado, levando não, quebrando a cara. É assim mesmo. É que nem andar, né? Os primeiros passos da gente, a gente caiu, certo? Levantou e foi de novo, tá? Quero fazer expressa apenas vontade de fazer. Eu quero fazer, quero entrar em qualificação, eu quero. Querer não é poder, né, gente? Olha, tem tanta coisa que as pessoas querem, mas daí né? Realmente fazer a coisa acontecer, né? Vão-se, né, muitos metros de distância. A convicção é mais forte do que a vontade. Né? A convicção ela vem de uma certeza, vou fazer. Né? Eu quero entrar em qualificação, eu vou entrar em qualificação, não é diferente? Tá?
Tem uma ação aí, eu vou entrar em qualificação. Foi o que eu disse quando eu saí do seminário em 2012. Eu não disse eu quero entrar em qualificação esse ano, eu disse eu vou entrar em qualificação esse ano, né? Então é uma decisão, é uma coisa assim, eu vou, pronto, acabou, já era, tá decidido, decretado, né? Amém. Então todo dia começa novinho em folha para você escolher o que quer fazer dele. Então, ao acordar, olhe para seus olhos, para os seus olhos no espelho e afirme: eu escolho o sucesso. Eu escolho o sucesso. Se você fizer essa escolha dia a dia, coisas grandiosas e abençoadas vão acontecer na tua vida. Pensa tu acordar todos os dias, te olhar no espelho e dizer bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia de luz. Hoje eu escolho o sucesso. Pensa tu aí, fazer isso. Não vai sair quicando de casa, como eu digo, não vai sair assim pilhada total e cheia de energia boa. E o que tu vai trair com isso? Só coisa boa, né? Exatamente. Olha lá, nasci para brilhar todos os dias. Isso mesmo, Simone. Eu digo, mas tu é poderosa, hein, mulher? Eu digo. E digam, afirmem isso, olhando-se nos olhos, né? Duvido que teu dia vai ser ruim. Com certeza vai ser um dia maravilhoso, tá? Por fim, uma frase da Mary Kay Ash. Posso garantir que você irá proporcionar a si mesma uma experiência única assim que começar. Cada dia conta. Cada hora conta. Cada minuto conta. Não desista até que você tenha aproveitado todo o seu potencial. Realizado o seu sonho e transformado em realidade o seu destino, tornando-se a pessoa que você e só você é capaz de ser. Tá bom? Eu quero passar, antes de terminar, um videozinho, tá? Que eu acho muito tocante, muito interessante e que tem a ver com essa última parte aí, né? De acordar, se olhar no espelho e dizer, né? Hoje eu escolho o sucesso. Então vamos assistir juntas aí, meus amores. Preste atenção. Do you think this is just another day in your life? It's not just another day. You think this is just another day in your life? É o único dia. Today. It's not just another day. It's the one day that is given to you It's a gift. today. Todinho para nós. It's the only gift that you have It's right given now. to you. And the only It's a appropriate gift. response is gratefulness. It's the only gift that you have right now. And the only appropriate response is gratefulness. If you do nothing else but to cultivate that response to the great gift, If you do nothing else but to cultivate that response to the great gift that this unique day is, if you learn to respond Aproveite o seu As dia if como it se ele were fosse the first o day in último your dia life da sua vida and the ou very o last primeiro dia da sua vida. then you will have spent this day very well. Percebe que, né, a gente tem os olhos para observar Begin toda a by lindeza, opening toda your eyes a and be natureza, surprised that you have eyes a you gama can de open. cores que existe. That incredible array of colors that is constantly offered to us for pure enjoyment. Look at the sky. A gente não percebe, We so né, as rarely look nuances at the sky. do dia, We so das rarely cores do céu. note how different it is from A gente moment só to pensa que o moment clima with tá clouds ruim, tá coming and bom, going. tá, né?
we just think of the weather. And even of the weather, we don't think of all the many nuances of A gente weather. esquece que o tempo We bom just think of ou good ruim, weather ele é and bad ímpar. weather. This day, right now, it's Talvez unique um tipo de weather. cor e um tipo, né? Maybe que a a gente nunca kind mais that vai will ver. never exactly in that form come again. Nunca mais, nenhum momento vai ser Formation igual of ao outro. clouds in the sky will Este never momento be the same não that vai it's ter like repetição. now. Ele é único. Open your eyes, look at A that. gente esquece de olhar o rosto das pessoas que a gente encontra Look pelo at the caminho. faces of people whom you E meet. que cada pessoa tem uma história por trás. Each one Cada has sorriso, cada an olhar, incredible triste story ou behind alegre, né? their face. Tem uma história Story por that trás. you could E never não só a história fully dessa pessoa, fathom. mas também das pessoas que Not fizeram only parte da vida their dela. own story, but the story of their ancestors. Todos nós temos um passado, né? We all go back so far. Todas as pessoas por And quem a in gente this passa present são moment, tantas on this gerações, day, raças de todo All mundo, the né? people you meet, all that life from generations and from so many places all over É the como a world água, né? Que tá flows sempre together and meets you here like a life-giving water if you only open your heart and drink. Outra coisa que a gente não se dá conta, né? É observar a arquitetura das civilizações. Open your heart to Que the a gente liga o incredible botão e tem gifts luz that elétrica, que a civilization gente gives vira to lá us. uma torneira e tem água, You né? flip a Tem água switch and quente there's saindo. electric Né? A light. abundância You de água que a gente turn a tem faucet and there's no warm nosso país, water and né? E a gente cold sabe que no water mundo milhões de pessoas não and têm drinkable isso. water. Não tem água na torneira. It's a gift that millions E and isto é millions só in the world, dos, will never dos presentes, né? experience. Que Deus nos deu. So these are just a few of an enormous number of gifts. Então eu desejo que tu to abra o which teu we can coração open para your todas as bênçãos que acontecem diariamente So na tua I vida. wish you that you will open your heart to all these Que blessings, todas as pessoas que tu encontrar And hoje, let them amanhã, flow sejam through you. abençoadas por ti. that everyone Só who you will pelos meet teus on this olhos. day will be Só pelo blessed teu by you. sorriso. Pelo teu Just by toque. your eyes, by Pela your tua smile, presença. by your touch, Que a gratidão transborde em just by your bênçãos presence. em tudo ao teu redor. Let the Gratidão gratefulness eterna. overflow into blessing all E o around. dia que a gente souber e aceitar isso, aí sim nós vamos ter And then um it excelente will dia. really be a good day. Gente, muito obrigada, gratidão imensa. Ai, tô quase em lágrimas aqui, tá? Mas é isso, né? A gente tem diariamente uma oportunidade única de fazer com que a nossa vida tenha algum sentido, né? Para nós, para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que nós vamos conhecer e encontrar pela frente. É um momento único e maravilhoso e que a gente precisa esquecer um pouquinho, né, dessas pequenas travas, desses pequenos medos que acabam fazendo com que a gente não usufrua, né, que a gente não realmente não esteja presente, totalmente presente naquele momento. Tá? Então, eu quero que vocês pensem nisso e que vocês sejam, assim como eu sou, gratas, muito gratas. Gratidão é tudo, né? E Deus é tão maravilhoso que Ele nos abençoa diariamente com essa possibilidade de abrir os olhos e perceber que nós temos tantas coisas maravilhosas, né? Tantas coisas maravilhosas que muita gente não tem, né? Mas a gente insiste em ficar olhando para aquilo que nos falta. E nós temos tantas coisas. Então, o que eu peço e desejo a vocês é que vocês olhem menos para as coisas que faltam e comecem a ter gratidão por aquilo que vocês têm. E por essa oportunidade maravilhosa que a gente tem nas mãos e a missão que nós temos junto com essa companhia, né? A missão que nós devemos a Mary Kay Ash é
compartilhar a oportunidade e enriquecer vidas. Tá bom, meus amores? Olha, uma semana muito abençoada para todas nós, tá? Com muitas realizações, com muito amor, tá bom? Beijo, gente. Amo vocês, viu? De coração. Tchau, tchau. Beijo. Vou botar lá no grupo, tá? Vou compartilhar lá no grupo o arquivo. A Ana Cris gravou pra gente. Assim que ela baixar o arquivo para mim, também compartilho com vocês, ok? Então tá, gente. Boa noite. Obrigada, viu?